Bom dia, Chico e amigos do seu blog. Para mim é uma satisfação muito grande e uma honra, como desportista, falar algo sobre o aniversário do Maracanã, o nosso templo do futebol, não só do Brasil, mas é um dos templos do futebol mundial. Maracanã de tantas glórias, de tantas histórias bonitas do futebol brasileiro. É sempre bom para todos os desportistas comemorar uma data como essa, significativa para o futebol brasileiro. Eu, particularmente, como um humilde desportista aqui do norte do Brasil, ex-presidente do Rio Branco Futebol Clube, me sinto até orgulhoso em falar sobre esse acontecimento muito importante na vida do futebol brasileiro e particularmente na vida do Rio Branco Futebol Clube. Na época eu era o presidente e tive a honra, o clube acreano, pisar no templo maior do futebol brasileiro para disputar uma partida oficial valendo pela Copa do Brasil naquele ano de 1997 para enfrentar uma das maiores glórias do futebol brasileiro, o Flamengo, sem dúvida um clube que congrega a simpatia da maioria dos brasileiros, embora eu não seja flamenguista, mas temos que reconhecer isso. E nós tivemos a honra de representar o futebol acreano lá no Maracanã. O Rio Branco foi o único clube do estado até hoje a jogar naquele palco. Me sinto muito orgulhoso disso. Fizemos uma jornada magnífica naquele ano de 1997, não só porque antes de chegar ao Maracanã, nós passamos por etapas anteriores, eliminando alguns clubes aqui do norte, depois eliminamos o Goiás lá dentro do Serra Dourada e nos classificamos para enfrentar o Flamengo. Tivemos o primeiro jogo aqui em casa, no José de Melo, ganhamos de 2-1, estávamos vencendo de 2-0 quando o Flamengo fez o gol, foi até o Juan, que naquela época ele era juniores do Flamengo, fez o gol já no finzinho do jogo, lá no apagar das luzes, fez o gol de honra, o que facilitava para eles chegar no Maracanã, vencer apenas de 1-0 e se classificar. Mas o mais importante é que o Rio Branco fez uma campanha magnífica, o clube ficou conhecido e respeitado nacionalmente por essa campanha marcante naquela época. Naquele mesmo ano, é bom lembrar que depois desse episódio lá do Maracanã, nós voltamos para Rio Branco e mais ou menos um mês depois tínhamos que decidir a Copa Norte. A Copa Norte, que naquela época foi a primeira Copa Norte instituída pela CBF. E o campeão dessa Copa seria um dos representantes brasileiros na Comebol daquele tempo, na Copa Sul-Americana, que naquela época se chamava Comebol. E o Rio Branco, em mais uma etapa magnífica da sua história, conseguiu se sobrepujar o clube do Remo, o famoso Leão Azul paraense. Eu que sou paraense também, sou remista, mas na época, como presidente do Rio Branco, eu estava lá entusiasmado e feliz, torcendo pelo nosso Estrelão para brindar aquele público de 42 mil pessoas lotando o Mangueirão, e o Rio Branco meteu 2-1 no Clube do Remo lá dentro, e nos sagramos campeões, o primeiro campeão do Norte, e com isso não só o primeiro campeão do Norte, mas o primeiro clube do Norte do Brasil a representar, a ser um dos representantes do Brasil na Copa Comebol. Tanto que tivemos na Comebol, lá na Colômbia,
Perdemos lá de 2-1, com um gol lindo do Palmiro lá de bicicleta, que foi aplaudido de pé pelos torcedores colombianos lá naquela época. E depois do jogo de volta aqui em Rio Branco, lá no José de Melo, vencemos por 1-0 e depois fomos eliminados nos pênaltis. Deixamos marcado com uma passagem muito bonita na Conmebol e marcando também a presença do Rio Branco no cenário internacional. Isso é algo magnífico, uma pena que o Rio Branco venha passando atualmente por problemas muito difíceis, mas que esperamos que isso seja superado no mais curto espaço de tempo e o Rio Branco possa brilhar novamente no cenário nacional como um dos grandes clubes que é. É bom lembrar, Chico, também que naquela época tudo era difícil. Nós não tínhamos um estádio à altura da grandeza do nosso futebol, da grandeza do Rio Branco. Quem dera que naquela época pudéssemos ter já uma Arena da Floresta, né? Naquela época também nós fazíamos um esforço muito grande para fazer futebol no Acre, e principalmente para ter participação marcante nas competições nacionais. Não tinha apoio de nada, absolutamente nada. A classe política do nosso estado, infelizmente, sempre viveram de costas para o futebol. Essa aqui é a verdade, não se tinha apoio de nada. Depois que surgiu aí a Arena da Floresta, alguns governos andaram ajudando, né? E o Rio Branco, o futebol poderia ter tomado um impulso maior naquela época. Depois declinou novamente, estão passando por essa fase ruim, que eu lamento como desportista e como rio-branquino, que isso esteja acontecendo principalmente com o nosso Estrelão. Mas eu espero que tudo isso seja superado, Chico, num espaço de tempo não muito longo, para que o Rio Branco possa representar bem novamente a grandeza e a importância dele, Rio Branco Futebol Clube, e do próprio futebol do Acre. De sorte que eu quero deixar aqui meus parabéns pelos 70 anos de fundação do Maracanã, o nosso templo sagrado do futebol brasileiro, e fazer votos que o Rio Branco possa voltar um dia lá, quem sabe para disputar um título de campeão brasileiro. Obrigado.